Meus amados, continuando aqui a parte 2, amados amigos, irmãs, irmãos e amigas, continuando aqui a parte 2, é que eu parei nessa parte aqui. Ele está dizendo que sem um pastor somos impotentes. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui. Goste ou não, quando Jesus nos chamou de suas ovelhas, ele está dizendo que sem um pastor somos impotentes. Ou seja, precisamos, irmãos, precisamos de uma liderança, precisamos de um pastor, precisamos de alguém que lidere, de alguém que... Porque a gente precisa de uma liderança, realmente. Alguém que organize a igreja, de alguém... A gente precisa. Embora alguns digam que não precisa, com arrogância, diz que não precisa ter pastor, diz que não precisa... Às vezes, alguns até se intitulam pastor, mas só tem um nome. Mas de pastor, infelizmente, diga aqui com toda sinceridade, sem medo de errar. Porque quando estamos na direção de Deus e do Espírito Santo, nós sabemos... tem pessoas até que se intitulam pastor, mas o testemunho não tem testemunho diante da igreja, não tem testemunho com a família, não tem testemunho com os demais, não tem testemunho com aquelas pessoas que nem servem a Deus, ou seja, trazem um mau testemunho, trazem um mal, e é só a misericórdia de Deus. Aquelas pessoas que se intitulam serem líderes, mas não tem aquele amor, não tem aquele gosto por aquela alma, e sim só traz escândalo, só faz desordens. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, aonde eu sirvo, aonde eu sirvo a Jesus, é organizado, graças a Deus. Certo que não é perfeito, não podemos colocar a perfeição, porque nós sabemos que em toda igreja, sempre tem aqueles algo tudo, mas dá para se resolver, dá para conversar tudo, porque assim, a gente sabe que Deus ele chama pela misericórdia, mas nós temos que ter em mente uma coisa, que Deus ele coloca a igreja dele a serviço de pessoas humanas, ou seja, pessoas humanas falham, também é humano. Então, graças a Deus eu sirvo, tenho o meu pastor, um servo de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, eu tenho um pastor, tenho um líder. Então, por isso, podemos falar desta palavra com mais tranquilidade também. E vamos lá adiantar mais um pouco aqui, assim, o pastor é aquele que tem vários papéis em relação à sua ovelha. Ele lidera, alimenta, nutre, conforta, corrige e protege. O pastor do rebanho do Senhor lidera ao modelar piedade e justiça em sua própria vida e encorajando os outros a seguir o seu exemplo. É claro, nosso exemplo maior é o que devemos seguir, é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O líder cristão é aquele que segue Cristo e inspira outros a segui-lo também. Me perdoe até a expressão que eu vou usar aqui. Se você está em uma igreja, se você segue uma igreja, se você está em uma localidade e o pastor ou quem lidera, ele não tem aquele amor, não segue a Cristo, não incentiva outros a seguir a Cristo, a pergunta que eu faço é até meio forte, que tipo de líder, que tipo de cristão, que tipo de pastor que está dirigindo esta igreja que você está? Não estou aqui para criticar, não é isso, mas sim para falar o que a palavra nos ajuda a entender e nos ensina. Porque uma igreja que não tem um líder, que não tem alguém que lidere, que não tem alguém que dirija realmente, alguém que é espiritual, alguém que gosta de falar da palavra, que igreja é essa? A igreja ela tem a base na palavra de Deus. Ela segue o que a palavra de Deus diz. Porque assim, se algum líder, algum pastor, ele não segue as escrituras e ele não lidera pelas escrituras, está totalmente errado. Porque não é o que eu quero, não é o que eu acho. É o que a palavra nos diz, instruir para que instruímos outros, para que ajudamos outros, para que demos direção a outros para o caminho certo. E quem é o caminho certo? Jesus. Se um líder ele não ajuda a igreja, não fala, não chama para conversar, não faz reuniões, não ajuda ali o povo, infelizmente é um líder desplicente.
que não tem cuidado com o seu rebanho, que não tem cuidado com aquilo que Deus lhe concedeu, que é o povo, entregou em sua mão. Porque liderar um povo, irmãos, a gente vê muito na Bíblia, lideranças, tudo, e liderança é bíblico. Pastor é bíblico também para liderar. A gente pode falar isso em outros vídeos também, porque é muito curto o tempo. Se a gente for falar que realmente é muito tempo extenso. E quando a gente começa a falar da palavra de Deus, de ensinamentos da palavra de Deus, Jesus ele vai nos ajudando pela misericórdia e a gente vai falando de muitas coisas. E aí vem um assunto, puxa outro, puxa outro, puxa outro, e o tempo vai se passando. Mas diz assim, o líder cristão também é um alimentador e um nutridor das ovelhas. É o verdadeiro alimento de ovelha, é a palavra de Deus. Assim como o pastor leva seu rebanho ao pasto mais exuberante para que cresçam e floresçam, assim também o líder cristão alimenta o seu rebanho com o único alimento que produzirá cristãos fortes e vibrantes. A Bíblia. É o que estava falando agora. Se não é um líder que não fala da Bíblia, não segue o padrão bíblico, infelizmente só a misericórdia de Deus para abrir os olhos desse líder ou desse pastor e etc, de quem for que seja. Diz assim, não a psicologia ou a sabedoria do mundo é a única dieta que pode produzir cristãos saudáveis. Eu vou voltar aqui porque senão dá para entender outra coisa. Diz assim, depois que vem vibrantes e a Bíblia, diz assim, não a psicologia ou a sabedoria do mundo, mas é a única dieta que pode produzir cristãos saudáveis. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Diz assim, o líder cristão também conforta as ovelhas, suavizando suas feridas e aplicando o bálsamo da compaixão e amor. Como grande pastor de Israel, o próprio Senhor prometeu: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Como cristãos, no mundo de hoje, sofremos muitas feridas em nossos espíritos e precisamos de líderes compassivos que suportarão nossos fardos conosco, compreenderão as nossas circunstâncias, serão pacientes, nos encorajarão na palavra e oração por nossas preocupações diante do trono do Pai. Era o que eu estava falando também, né? Falei, acredito que foi no outro vídeo também, dizendo ali que o líder, ele ouve a ovelha, ele diz, não, vamos orar, vamos aqui conversar, não é assim, porque às vezes, irmãos, infelizmente a gente sabe que o ser humano ele é meio problemático. A gente sabe disso, a gente é humano também, a gente sabe que às vezes vem só a misericórdia de Deus, às vezes, e o vento ali que balança tudo, e às vezes temos algum problema, e o líder ali, muitas vezes ali o líder, ele está para nos ajudar, ele está para nos dar uma direção, direcionar. E ali a gente chega, conta tudo, às vezes a gente quer se avexar com alguma coisa, ali tá o líder para acalmar. Não, mas não é assim, vamos ver por aqui, assim é melhor, tal coisa, em oração, vamos orar, vamos pedir a Deus, Deus tem a solução. E é o líder que pode sim nos ajudar. Mas na direção daquele lá de cima, Jesus Cristo. Diz assim mais, assim como o pastor usou seu cajado para puxar uma ovelha errante de volta para o grupo, assim também o líder cristão corrige e disciplina os que estão sob seus cuidados, quando se desviam sem rancor ou espírito dominador, mas com um espírito de brandura. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Aqueles em liderança devem corrigir de acordo com os princípios das Escrituras. A correção ou a disciplina nunca é uma experiência agradável para qualquer das partes, mas o líder cristão que falha nesta área não está exibindo amor aos que estão sob seus cuidados, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. E o líder cristão deve seguir o seu exemplo. Vamos falar aqui no outro vídeo desta parte aqui, que é muito interessante. Deus abençoe e vamos para a terceira parte, em nome de Jesus.